Tá? Meu nome é André Brasil, sou terapeuta de dependência química e compulsões, sou natural de Recife, Pernambuco, e atuo no Brasil todo, graças a Deus, né? Graças ao nosso trabalho online que a gente faz, né? Mas minha formação também, eu sou engenheiro de produção, sou gastrônomo, mas pelos percalços da vida, hoje eu atuo como terapeuta de dependência química e compulsões, somente nesse nicho, certo? Então, pode dar sequência ao próximo slide. Então, o que está acontecendo nessa área hoje? A dependência química no Brasil, nesse exato momento, configura-se como um dos mais graves problemas de saúde pública e de impacto social, atingindo milhões de pessoas de forma direta e indireta. Dados nacionais indicam que o álcool segue sendo a substância psicoativa mais consumida no país. Pesquisas epidemiológicas apontam que cerca de 70% da população adulta brasileira já consumiu álcool ao menos uma vez na vida, e aproximadamente 18% fazem uso abusivo, padrão fortemente associado a acidentes, violência doméstica, adoecimento mental e perda de produtividade. Eu sou terapeuta de dependência química e compulsões, e meu projeto, claro, a gente estuda todas as dependências químicas, mas esse meu foco principal é na dependência química, no uso do abusivo e compulsivo do álcool. Mas claro que todas as drogas eu atuo e trabalho com todas, mas meu foco principal é no uso do álcool, certo? Mas se a gente for ver de modo geral, a dependência química, não só do álcool, mas da cannabis, cocaína, crack, opioides, anfetaminas e compulsões, né? Sexo, droga, jogos, que está muito comum. Então, tudo isso é abrangido. Então, se você tiver algum problema, ou alguém parecido na família e estiver lendo aqui a palavra álcool, só é substituir o álcool por alguma outra substância que é o mesmo problema também. O que muda pode ser até só o percentual, mas os problemas basicamente são iguais. Então, vamos dar sequência. Qual o futuro previsível se nada for feito hoje? Se nenhuma ação estruturada for tomada contra a dependência química no Brasil, que se observa hoje, o problema tende a continuar e até se agravar ao longo dos próximos anos. Por quê? Infelizmente, no Brasil, o trabalho feito pela segurança e pelo serviço público no nosso Brasil ainda é muito deficiente em comparação a outros países desenvolvidos. Existe, sim, um programa grande de controle para atuar contra os grupos que fazem o tráfico e o controle de drogas no país. Mas todos nós sabemos que isso é muito deficitário, deficiente. Tanto é que está tendo agora um forte avanço do poder internacional contra o Brasil, classificando dois grupos terroristas, dois grupos nacionais como terroristas, justamente para combater. Aí vai muito de ideologia política ou não, mas quer queira, quer não. E isso é um agravante porque a tendência, caso não haja uma interrupção já de imediato, a população brasileira e mundial vai se agravar cada dia mais com o uso compulsivo e abusivo de drogas. E hoje está tudo mais fácil de ser comprado, consumido e distribuído. Pesquisas nacionais indicam que o uso de substâncias psicoativas já é bastante disseminada, já em crianças a partir de 8 anos. Todos nós sabemos que a facilidade de você comprar qualquer droga é muito fácil. Álcool, principalmente. Você diz, álcool é proibido, só pode ser consumido e vendido a partir de 18 anos de idade. É a pura falácia. Isso não existe mais há décadas. Eu, quando era criança, hoje eu tenho 45 anos, quando era criança, nos meus altos 12 anos de idade, eu já podia comprar álcool facilmente,
Hoje em dia, também qualquer pessoa pode comprar álcool, então não existe isso. Você vai em qualquer posto de gasolina e não existe. Tem a lei lá, tem até a plaquinha, mas eu quero ver qual é, filho de qualquer um de nós aqui, se a gente mandar nossos filhos ir na padaria comprar um litro de cerveja ou uma garrafa de uma lata de cerveja, se o vendedor não vai vender o filho da gente. Eu duvido. Não existe isso, não acontece. O slide anterior, falando assim, jovens brasileiros entre 16 e 25 anos, mais de 30% disseram que já têm usado alguma droga ilícita nesse período, como a maconha, como substância mais prevalente, em seguida a cocaína e outros entorpecentes. Então, veja bem, se o álcool é a porta de entrada para todas as demais drogas, e em seguida a cannabis, cocaína e os entorpecentes. Então, veja bem, 30% da população de jovens brasileiros adultos já consumiram, além do álcool, outras drogas. Veja a quantidade gigantesca de brasileiros que estão usando de forma gradativa o uso de drogas ilícitas, sabendo que remédios que não é prescrito por médico também é droga. Então, você pode ver aqui esse dado que eu falei de crianças a partir de 8 anos. Muitos pais, erroneamente, também dão remédios para os filhos, achando, não, esse remédio aqui eu posso dar para o meu filho, tal, tal. Mas se não for prescrito e não tiver uma ação benéfica, é uma droga. Então, você já está dando droga para o seu filho sem saber, porque não tem prescrição. E hoje existe muito medicamento, infelizmente, que a gente já vicia nossas crianças sem ao menos a gente saber. Então, isso é um dado real e preocupante. Análises epidemiológicas mais amplas sugerem que algo como 4% da população de brasileiros adultos, que apresentam cerca de 6 milhões de pessoas, apresentam padrão de consumo de álcool, o que os coloca em risco elevado de dependência. Isso quer dizer que 6 milhões de pessoas brasileiros adultos já são e já estão dependentes químicos do uso abusivo e compulsivo de álcool. Esse dado é de 2024, certo? Não houve atualização. Mas hoje a gente estima que existe 10 milhões de brasileiros já dependentes de álcool. E isso eu estou falando somente álcool, não é álcool e outras drogas, não. É somente álcool. 10 milhões de brasileiros está totalmente dependente do uso abusivo e compulsivo de álcool. Então, se a gente for ver, o álcool isso eu vou falar até no próximo slide, mas já vou adiantar aqui, é um problema de saúde pública, assim como obesidade, diabetes e outros problemas. Dependência química do uso compulsivo de álcool é uma doença de saúde pública e deve ser tratado como tal. Então, assim, não adianta, porque se algo atinge 10% da população de forma tão agressiva, não pode ser negligenciado de forma nenhuma. E tem que ser atuado de forma mais eficaz e enérgica logo de imediato. Então, dando sequência, o álcool é a pior e a única droga socialmente aceita de fácil acesso. Também está diretamente associada a uma série de consequências negativas, como acidentes de trabalho. Quantas pessoas a gente já ouviu falar, e todos sabem, que já se acidentaram de alguma forma porque consumiram álcool no trabalho? E também, levando em consideração, o acidente de trabalho é aqueles acidentes que a pessoa está se deslocando ou está se retornando do trabalho. Isso também se configura como um acidente de trabalho. Então, muitas pessoas, no domingo, estão tomando uma cervejinha, tal, amanhece o dia, está indo trabalhar alcoolizada e se acidentou. Acidente de trabalho devido ao consumo do álcool. Saiu do trabalho, parou num bar, tomou uma cervejinha e tal, e em direção para casa. Acidente de trabalho. Se configurou álcool no sangue, acidente de trabalho. Então, isso é quando já não estão consumindo álcool durante o período de trabalho. Isso acontece muito, muito mesmo dentro da saúde, como em hospitais. E existem grandes empresas nacionais, internacionais, atuando no Brasil, que já existe um trabalho de fazer palestras, de fazer conscientização do uso de álcool dentro da própria empresa.
Então, empresas como Coca-Cola, empresas como a Gerdau, como a eita, tem várias empresas agora, inúmeras empresas, a Embev, existem trabalhos feitos de conscientização já para prevenção de consumo de álcool, já dentro da própria empresa. E muitas delas, quando já vê que o funcionário tem problema relacionado ao abuso de álcool e outras drogas, a empresa já tem um trabalho de internar o próprio funcionário. Veja como a situação já está tão agravante que a empresa, e muitas empresas de grande porte no Brasil já tem programa interno de internação de próprios funcionários já dentro de clínicas terapêuticas. Para ver como o negócio é grave. Dando sequência, violência. A violência que eu estou falando aqui é todo tipo de violência relacionada ao uso compulsivo e abusivo de droga. Violência doméstica, violência por acidente, violência por trabalho, violência. Então, assim, o álcool, como eu disse, é a única e a pior droga de todas. Então, todo tipo de violência que você imaginar está associada ao uso compulsivo do álcool. Problema de saúde. O álcool também, você pode imaginar, aquele pessoal que, situação de rua, um problema grande do consumo de crack, todo sujo, muitas vezes desnutrido, magro, certo. Mas o álcool é a droga que mais destrói o corpo humano. Pode parecer que o crack, porque o crack acaba com a pessoa rapidamente. Mas o álcool ele é uma droga tão problemática que dentre elas, o álcool é a única que mata a pessoa se ela não estiver bebendo. Por exemplo não. Se você for internado numa clínica terapêutica pelo uso abusivo de álcool, você é alcoólatra e é internado numa clínica. Você é a única pessoa que tem que passar no mínimo de cinco dias em isolamento, por quê? Porque retiraram você do consumo do álcool, lhe colocaram em abstinência, então você tem que ficar dentro de uma clínica terapêutica no mínimo 5 dias sendo observado para você não morrer infartado pela falta de álcool no seu corpo. É a única droga. Cocaína não faz isso, crack não faz isso, nenhum outro tipo de droga faz isso se você retirar a droga do seu corpo de imediato. A única droga que mata se você não consumir é o álcool. Para você ver como então é grave. Desempenho do trabalho, acabei de fazer. Quem é que consegue produzir ingerindo álcool? Ninguém. Ruptura de vínculos familiares. O álcool, antes de lhe matar, lhe humilha, tira sua dignidade, tira tudo que você tem, e principalmente sua família. Quando você começa a beber, todo mundo acha engraçado, todo mundo acha bonito, todo mundo fica achando a maior graça você ver. Mas logo, logo, quando aquilo vai virando rotina, os amigos vão se afastando, as amigas vão se afastando, os familiares distantes se afastam e começa a própria família a não querer mais você presente em qualquer evento familiar, porque você já virou incômodo. Aquele rapaz que bebia, ou aquela mulher que bebia e era o engraçado da festa, começa a ser o violento, começa a fazer palhaçada, começa a fazer coisas que não fazia é, outrora, e começa a ter, não ser mais chamado, e acaba tendo uma ruptura. Então, consequentemente, a família vai isolar aquela pessoa ou até chegar ao ponto de chamar para junto e ter uma conversa séria ou internar esse cidadão ou a cidadã. Morte violenta. O álcool é a droga que está relacionada com o maior caso de mortes violentas. Feminicídio, briga de trânsito, assalto, briga de bar, de boate, tudo é envolvido em relação ao consumo de droga. Você não vê ninguém brigando na rua ou puxando uma arma porque está cheirando cocaína. Porque, primeiro, você quando cheira cocaína, você grande parte não cheira em ambientes abertos como álcool. Então você não está numa festa e está um ciclo de gente consumindo cocaína livremente
e chega um rapaz e esbarra em você e você começa a brigar com ele. Não, mas você está numa roda de amigos, bebendo livremente, e chega uma pessoa, mexe com sua esposa, a primeira reação é você brigar. Por quê? Porque está com um álcool sob efeito, né? Isso diferente, pior ainda, cannabis também do mesmo jeito. Então, todas as mortes violentas relacionadas no Brasil sempre tem o consumo de álcool. E o pior também, muito agravante, é sobrecarga dos serviços públicos de saúde e assistência social. O Brasil gasta uma fortuna, bilhões e bilhões e bilhões de reais em saúde pública e assistência social devido ao consumo alto de álcool. Eu vou trazer um dado para vocês muito grande. De anos atrás, uma cidade de, de São Paulo, o prefeito decretou que a partir das 11 da noite, nenhum bar, loja de conveniência, posto ou supermercado poderia se vender álcool a partir das 11 horas da noite, mesmo finais de semana. Nenhum, proibiu todos. O que aconteceu? Quem descumprisse essa lei seria atuado. Quem descumprisse a segunda vez teria uma multa maior. Quem descumprisse a terceira vez teria o seu estabelecimento fechado. Consequentemente, em menos de 3 meses, todo o serviço público desse município caiu drasticamente. Os hospitais ficaram parados, os corpos de bombeiros ficaram parados, a polícia militar civil parou de atuar, porque acabou totalmente a violência, acidente de trânsito, todo tipo de violência que se envolvia na cidade devido ao consumo de álcool, acabou, porque 11 horas da noite tudo fechava na cidade. Todos os pontos que vendiam bebida alcoólica vendiam na cidade. Então, acabou. Ele quis implementar esse serviço em alguns municípios, em São Paulo. Alguns municípios atuaram, quiseram, mas por que não foi levado isso para o estado de São Paulo e para o Brasil? Por causa que o lobby da venda de álcool é muito grande. Então, quer queira, quer não, infelizmente, isso não foi adiante. Mas para vocês verem que o impacto é tão grande que um único prefeito determinou isso e teve um ganho gigantesco em saúde pública. Meu projeto. Meu projeto se chama Missão Libertação. A liberdade é a nossa missão. Isso eu vou revelar porque esse nome Missão Libertação. Meu nome é André Brasil, eu sou terapeuta de dependência química, como eu falei, também sou engenheiro e sou gastrônomo. Mas por anos, cerca de 20 anos, eu também fui dependente químico do uso abusivo de álcool e compulsão alimentar. Eu cheguei a pesar 190 quilos no auge da minha obesidade e consumia cerca de 2 litros de uísque e uma caixa de cerveja por dia. Por dia. E isso há pouco tempo atrás, há cerca de 5 anos atrás. 190 quilos e consumia essa quantidade de bebida. Minha família, como eu falei, não aguentava mais eu naquela situação e me internou. Ao todo, eu fiquei 2 anos internado em clínica de recuperação terapêutica. E no último ano foi quando eu tive essa visão espiritual, vamos dizer assim, uma graça divina, colocar a mão na cabeça e disse, não, eu tenho que mudar, porque se eu não mudar, ninguém ao meu redor vai mudar, e se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Então, eu, dentro de uma clínica terapêutica, decidi mudar minha vida completamente. Deixei de ser aquele André que bebia, que fazia tudo errado antes e me tornei uma pessoa bem melhor. E foi lá, dentro de uma clínica de recuperação, que eu planejei o meu projeto Missão Libertação, para tratar exatamente pessoas que têm o mesmo problema que eu, que é a dependência química, não só de álcool, mas de todas as outras. Foi daí que nasceu, há cerca de 2 anos atrás, meu projeto Missão Libertação. Liberdade é a nossa missão. Quando eu falo a nossa missão, eu falo isso na terceira pessoa, mas eu digo que a nossa missão, mas é a minha missão. Porque se a minha missão é pelo menos libertar uma pessoa, eu já ganhei meu dia, já ganhei minha vida, porque você salvar uma pessoa desse problema já é uma valia. Então, a nossa missão não, mas eu boto a nossa, mas na verdade é a minha missão, é pelo menos um por dia. André, Vamos lá. 5 minutos, tá? Quanto? Mais 5, que já ultrapassou Certo. os 15.
O processo de recuperação, só explicando como é que é o projeto de recuperação é sistemático e de apoio pela comunidade. Sistemático por quê? Porque eu tenho uma metodologia única que eu criei que apoia o dependente químico de uma forma sistemática, que ele fica preso a uma metodologia desde o começo do tratamento até o final, caso ele queira dar continuidade. Então, isso envolve ele e toda a comunidade. A comunidade que eu falo caso ele chegue a serviço de outra pessoa, por exemplo, um pai ou uma esposa, um esposo internou ele, então eu envolvo também todas as pessoas que estão, porque uma pessoa sozinho não se recupera, tem que ter um ciclo de pessoas em torno dele, então isso que eu chamo a comunidade. Capacitar membros da rede de apoio, o projeto não proporciona suporte, mas qualificando e conscientizando, como também fortalece famílias e comunidades, promovendo ambientes onde a recuperação deixa de ser vista como algo inacessível ou plausível. Por quê? Porque muitas pessoas acham que a pessoa não consegue se recuperar porque não tem total consciência. Mas se a gente trata também o dependente químico e a família e a comunidade e a rede de apoio delas, então todo mundo vai ver que é possível aquele dependente químico se recuperar. Não só o dependente, mas o ciclo de apoio daquela pessoa vai também enxergar que aquela pessoa consegue se recuperar. Então eles também, que são chamados os codependentes, vão ter noção que é possível a recuperação. Então vão ver que não é uma coisa inacessível, não é impossível. Sim, consegue sim, porque o tratamento da minha metodologia não é só tratar a pessoa, mas e sim todo o corpo de pessoas que está em volta dele. Mudar progressivamente a cultura e estigmar a descrença por uma cultura de prevenção, cuidado contínuo e inclusão social. O que é isso? Meu projeto cuida da prevenção. Prevenção é o que é? Palestra, informação, grupos de mútua ajuda, igrejas, escolas. Antes empresas também, como eu falei, né? Antes da pessoa já perceber que já está com problemas relacionados ao álcool, você já previamente ir em lugares como escolas, hospitais, igrejas, empresas, tal, e fazer palestras e explicar que isso é um problema de saúde pública no Brasil. Então, já é uma prevenção. E redução de gastos financeiros de forma global. Se você já diz para a pessoa que temos que reduzir o consumo, tanto a família vai economizar, como a rede pública. Em seguida, isso foi basicamente o meu projeto. Resultados que eu gerei no meu projeto. Eu tive conversas de engajamento com o secretário de Saúde Pública do Estado de Sergipe, com o secretário de Educação do Estado de Sergipe, com o prefeito e secretário do município de Piranhas, Alagoas, com o prefeito e secretário do município de Canindé de São Francisco, em Sergipe, prefeito e secretário do município de Jatobá. Todos esses aqui, esses municípios e o Estado de Sergipe, eu vou começar a trabalhar fazendo palestras em CAPs, escolas e hospitais, levando minha metodologia e meu projeto para esses locais. Criei também uma equipe multidisciplinar para trabalhar comigo, porque uma pessoa só não consegue salvar. Então, trabalhando comigo, na minha equipe, tem um clínico geral, um psiquiatra, um nutricionista, um advogado, um educador físico e um ortodontista. Tudo isso já tem na minha equipe. Resultados gerados nesse momento. Hoje eu já faço atendimento presencial e online com dependentes químicos. Faço já palestras de clínicas terapêuticas, palestras em CAPs, escolas e igrejas. Desenvolvi com profissionais de marketing digital minha rede social para ter mais autoridade no meu projeto, Instagram e um site. Escrevi 2 e-books, no qual um dos e-books já foi publicado e está sendo comercializado fisicamente. E estou atualmente escrevendo meu terceiro e-book, de um total de 4 e-books, que foi o meu projeto que eu desenvolvi desde quando eu estava internado. Esses 2 livros que vocês estão vendo embaixo, o primeiro, o livro Missão Libertação, foi meu primeiro e-book que eu escrevi quando eu comecei a escrever dentro da clínica,
e já foi publicado, já tem o livro físico dele, e o segundo e-book eu escrevi já com a editora da Acessibiliza, com apoio aqui de Daisy, certo? Que já é o segundo, e eu já estou fazendo o meu terceiro e-book, que será lançado, eu acredito, até outubro. E se Deus quiser, até o final do ano, completo os 4 e-books. É isso aí. Então, para finalizar, se todos tiverem o celular em mãos, eu peço que deem o QR Code aí, dê uma olhadinha. Esse é o QR Code do meu Instagram, certo? Para vocês me seguirem. Se você puder deixar aí esse QR Code aí por uns 30 segundos para todo mundo pegar o celular e me seguir. Aí, esse Instagram é totalmente profissional. Vocês vão ver que eu falo muito sobre todo tipo de dependência química, de todas as drogas e todas as compulsões. Nesse Instagram, tem como vocês entrarem em contato comigo via direct. Tem nesse Instagram o meu site www.therapy.andrebrasil.com.br. Dentro do meu site vocês vão ter meu contato, onde vão entrar em contato comigo, vão ter todos os meus planos terapêuticos, que tem lá os valores, a minha equipe de trabalho, como eu era quando eu tinha 190 quilos, como eu estou hoje. Vocês vão se surpreender, viu? Quem não me conheceu há 4 anos atrás, quem não viu uma foto minha como eu era antigamente, vocês vão dizer, não é possível que esse homem era desse jeito há 4 anos atrás e é hoje. E minha chamada é que, caso vocês queiram fazer uma parceria para implementar esse modelo em instituições particulares ou privadas, podem entrar em contato comigo via aqui meu Instagram, palestras e mentorias online e presenciais por todo o Brasil. Eu me desloco e vou fazer a palestra. Atendimentos para caso vocês queiram ver familiar, amigos, queiram uma pessoa que não só sabe do problema, como viveu durante 20 anos com obesidade e pelo consumo de álcool. Então, além de ter o conhecimento teórico, eu tenho o conhecimento prático de tudo isso que eu estou falando. E também as terapias em clínicas. E meu grande sonho é, no futuro, abrir minha própria clínica terapêutica para cuidar das pessoas que são iguais a mim. Se Deus quiser, esse vai ser meu grande projeto, abrir minha própria clínica terapêutica. Obrigado, e é isso aí. André, então eu quero te reconhecer pela sua sensibilidade, por ser uma pessoa, e sempre reconhecer, é sempre reconhecendo uma maneira de ser, tá? Não o que faz ou o que tem, mas o que você é. É reconhecimento da maneira de ser. E eu reconheço você por ser sensível à dor dos outros. Reconheço você por ser dedicado, mesmo lidando com o que precisa se lidar, você está sempre disposto a fazer a diferença. Então, eu quero te reconhecer também por ser essa pessoa dedicada e por ser uma pessoa que não desiste, uma pessoa persistente. Então, eu te reconheço por isso. Obrigado.